como fazer a sua inscrição, além de bater um papo enriquecedor com Olímpio Neto, CEO da Petit Fabrique, estúdio de desenvolvimento de jogos de Manaus. Fiquem atentos, pois abordaremos os detalhes do projeto, as etapas de inscrição e, ao final, vamos ter um momento onde será possível tirar suas dúvidas. Prepare-se para se inspirar, colaborar e co-criar o futuro. Antes de começar, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, ao senador Márcio Bittar, cuja emenda tornou possível a realização da Gamecom GovTech, um marco no cenário da tecnologia e inovação. A SEICT, Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre. A FUNTAC, Fundação de Tecnologia do Estado do Acre. A AMAC, Associação dos Municípios do Acre. As equipes do Instituto SAPIEN e do Instituto Gamecom, cuja dedicação incansável e trabalho árduo foram fundamentais para a realização deste evento notável. Aos nossos parceiros e colaboradores, muito obrigada. Suas contribuições foram essenciais para o sucesso da Gamecom GovTech e somos imensamente gratos por sua colaboração e comprometimento. E agora vamos começar. Deixo vocês com o presidente do Instituto Gamecom e uma das mentes por trás do projeto Gamecom GovTech, Bruno Bandeira. Boa tarde, boa noite aqui em Brasília. Bom, queria dar uma boa noite para vocês antes de começar, dizer que eu estou bastante entusiasmado aí com ver que hoje nós temos muitos novos participantes aqui na chamada. A estrela da noite é o Olímpio. Eu vou passar aqui rapidamente sobre os aspectos do programa Gamecom GovTech, né, só para quem ainda não viu e quem já viu, né, ver novamente em que fase nós estamos e quais as próximas etapas do processo. E depois eu vou passar para ele, e no final nós teremos uma oportunidade de tirar dúvidas tanto quanto ao programa, né, Gamecom GovTech, quanto em relação ao assunto, né, que ele vai apresentar, que é como que se imagina, como que se idealiza um jogo, né, não só para chamada em si, mas de qualquer natureza. Vou compartilhar com vocês agora. Opa. Então, o programa Gamecom GovTech Games Acre é uma iniciativa em colaboração do Instituto SAPIEN e do Instituto Gamecom. E o nosso objetivo aqui é aplicar os mecanismos do novo Marco Legal de Inovação para desenvolver jogos eletrônicos no estado do Acre. Um dos nossos objetivos, né, são fomentar a indústria gamer amazônica, melhorar as políticas públicas do Acre e atualizar os gestores e servidores públicos sobre esses mecanismos de contratação da inovação e de aplicação de jogos em políticas públicas. É com esse mecanismo que a gente espera criar oportunidades para que os desenvolvedores, né, tenham demandas de desenvolver, de criar jogos, né, para um cliente que é o maior contratante no estado. A missão desse programa, especificamente agora, né, nessa chamada, é selecionar 3 desafios e desenvolver 6 jogos. As atividades desse programa incluem um primeiro edital de chamamento público, né? Estamos convidando os órgãos e entidades do Acre para lançarem desafios, cujos autores, né, formarão equipes que participarão de um laboratório de caracterização da demanda por jogos para políticas públicas. Vão entrar 15 times e as 3 melhores demandas, né, serão os desafios do próximo edital, que é para os desenvolvedores criarem as soluções de jogos. 2 soluções para cada desafio, né, serão selecionados conjuntamente com os órgãos autores das demandas e que depois passarão por um laboratório de desenvolvimento, testagem e certificação de jogos, né, e pelo um processo de aceleração das empresas proponentes. E no final a gente tem um julgamento com os 3 jogos vencedores que recebem a preferência de compra direta sem necessidade de licitação, de acordo com a lei da inovação.
Na primeira fase do programa, a gente está selecionando os órgãos e as entidades, né, e as suas respectivas demandas. Então, o que a gente está atrás são de 15 entidades e órgãos com essas demandas que serão submetidas pelo site gamecongoftech.com.br por um documento de oficialização da demanda, um questionário, onde tem uma caracterização do demandante e uma descrição do pedido, né, de como o que se quer desenvolver como solução em jogo. E essa é a base que será julgada, né, para participação na segunda fase, que é o laboratório das demandas públicas, em que, depois de um processo de maturação dessas demandas, né, da primeira fase, nós selecionaremos aqueles 3 desafios que se tornaram as melhores opções para o desenvolvimento do mercado de games e para ter impacto sobre a população como uma solução de política pública. O objetivo final desse processo é escolher os 3 desafios mais qualificados por jogos eletrônicos, segundo esses critérios de aplicabilidade do uso de jogos como solução para aquele problema, a amplitude do impacto em pessoas beneficiadas, a relevância naquela política pública e a maturidade da equipe demandante para a inovação aberta. Na terceira fase, esses desafios que foram selecionados vão formar um novo edital, que a gente vai lançar aberto para todas as empresas, criadores e desenvolvedores de jogos da Amazônia Ocidental. Daí valem equipes de Rondônia, Roraima, do Acre e do Amazonas. Qualquer um desses estados podem participar propondo soluções de jogos. E que serão propostas como ideações, tá? E aí é exatamente esse o contexto que hoje o Olímpio veio tratar com vocês, que é mostrar como que é que você apresenta a idealização do jogo, né? Como que é que você faz para mostrar a sua ideia antes dela, de fato, ser um produto. Na quarta fase, esses que forem selecionados nesse edital, né, passam por um laboratório de desenvolvimento e testagem. Aí sim, essa ideia vai ser desenvolvida com apoio de equipes, né, tanto de tecnologia da informação, quanto equipes de arte, de som, para se tornar, de fato, um jogo operacional. E que, no processo, ele vai sendo testado pelo órgão público demandante, e que vai te dando a certificação de que o jogo passou por aquele estágio de desenvolvimento e que ele atende aqueles requisitos que foram solicitados. Isso garante, no fim, que esse jogo possa, de fato, ser considerado uma solução aprovada e passível de contratação direta, né? No fim, essas soluções, né, já agora como modelos operacionais, jogos que funcionam e que foram testados e que, inclusive, os usuários finais mostraram engajamento, né, e aderência, eles passam por um julgamento pelo próprio órgão beneficiado, que escolhe ali qual deles é o que teve o melhor desempenho, né, segundo a demanda. De qualquer maneira, as empresas e criadores de jogos, né, que participarem do programa, eles vão receber um pacote de benefícios, mas aqueles que forem realmente os vencedores ficam com a preferência de compra. Mas todos os participantes recebem uma minuta de contrato, um plano de negócio, uma apresentação profissional da solução, um plano de comunicação, planejamento e assessoria contábil e tributária, né, para você tocar um negócio. Uma coisa é você fazer um jogo, outra coisa é do jogo fazer um negócio que se sustente, uma empresa que funcione. Visibilidade estadual, nacional e setorial dentro do governo, né? A adesão a uma ata de demanda tecnológica que vai te permitir que esse jogo que nós buscaremos, né, sempre soluções que possam ser replicadas em outros estados também, que eles passem a ser disponíveis para contratação direta por outros órgãos que queiram, a posteriori, aderir a essa demanda, né, a esse edital. Um produto que, no fim, no início do processo, o que está sendo entregue é uma proposta de idealização do jogo,
e no fim a empresa vai sair com um produto desenvolvido, testado e certificado pelo governo, né? Incluindo nisso os testes de conceito, de ambiente controlado e de ambiente real com o usuário final. E também fará parte, né, do nosso Banco Sapien de produtos qualificados que o Instituto tem o prazer de promover e apresentar para outros possíveis contratantes, né, em outros cenários. Então, esse é o programa. No final, os vencedores, né, têm essa prerrogativa, segundo o marco legal, de preferência de contratação com o órgão. Ele não é obrigado, mas eu tenho a satisfação de dizer que as inscrições já recebidas prevêem verbas para contratação dessas soluções. Então, provavelmente, esses contratos, né, terão muita viabilidade e esses vencedores têm a preferência, né, do contrato final. Assim, esse é o cenário geral do programa e para fazer, né, esse programa funcionar, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que se idealiza um jogo, né, como que se faz uma demanda por um jogo e o que é que precisa ser pensado, né, para se idealizar, explicar para a produção e coordenar uma equipe para desenvolver um jogo funcional e que atenda, né, uma demanda específica. Para isso, hoje, a gente convidou o Olímpio Neto, CEO da Petit Fabrique, uma empresa de Manaus que tem um portfólio extenso e muita experiência no assunto, e ele vai conversar agora com vocês e explicar como que é que funciona isso, de se imaginar e se realizar um jogo, né, a partir de uma ideia. Com vocês agora, eu vou passar para Olímpio Neto, CEO da Petit Fabrique. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite aí pelo Bruno, todo mundo que deu a oportunidade de mais uma vez entrar em contato aí com meus irmãos do Acre. Eu estive aí pessoalmente no evento, foi muito legal, foi uma experiência muito especial para mim, porque tem muito poucos eventos, né, ligados à nossa indústria na região norte, e foi muito legal mesmo estar no Acre, conhecer várias das pessoas que estão aqui nessa chamada. Imagino que a gente se encontrou lá, teve a oportunidade de se conhecer, então estou mais uma vez muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho com vocês. Talvez alguns ainda não me conheçam, ou não tenham tido a oportunidade de assistir lá quando a gente esteve em Rio Branco. Então, eu tomei a liberdade de começar de novo com uma apresentação rápida sobre o que é a Petit Fabrique. A Petit Fabrique é um estúdio eu costumo dizer, de entretenimento e tecnologia. A gente faz jogos e faz série de animação, jogo de videogame, jogo de celular, e a gente começou no bairro do Coroado, lá em Manaus. É um bairro, na época ainda, hoje não é mais tão de periferia, porque a cidade cresceu demais e a periferia foi se movendo cada vez mais, né? Mas eu cresci nesse bairro, é o bairro onde eu fui criança, onde eu cresci, onde eu vivi e onde eu comecei a minha empresa. Um bairro muito parecido com muitos locais aí de Rio Branco também, então talvez você se identifique com isso. Então, vou começar apresentando aqui rapidinho um pouquinho do portfólio, só para vocês... Pode dar play no vídeo, é um vídeo já na sequência. Deixa eu passar. Wanna be high rolling, show me the dollar bills.
Beleza, esse aqui é um vídeo que mostra várias coisas que a gente fez. Eu vou passar mais um aí, que é a série da Lupita, uma série que a gente fez também no nosso estúdio. Série animada, tem no YouTube, tem na Amazon Prime, tem em vários lugares aí, Globoplay e tal. Então, quem quiser depois vai lá no YouTube, já procura a Lupita. Vou mostrar um videozinho da Lupita para vocês também. Se clicar no play, eu acho que... Saindo? Acho que é. Se não está indo, só avança. Então... Tá, então, tá bom. Esse aí é fácil de ver, tem no YouTube, todo mundo... Plantas, bichos, água, boa de beber, lendas, povos, vida, cheia de mistérios, ninguém sabe todos os segredos que se escondem nessa natureza. Que beleza, a maior riqueza que o mundo já viu tá dentro do Brasil. Festa na floresta, os bichos vêm dançar. Festa na floresta, eu cuido dela. Festa na floresta, o mundo vem olhar. Festa na floresta amazônica. Amo, cuido, guardo, não deixo queimar. Quente, linda, verde, frutas e remédios tão guardados no meio da mata pro futuro das nossas crianças. Esperança, entre nessa dança, vem, vamos proteger a Amazônia. Festa na floresta, os bichos vêm dançar. Festa na floresta, eu cuido dela. Festa na floresta, o mundo vem olhar. Festa na floresta amazônica. Festa na floresta amazônica. Beleza, gente? Isso aqui é a Lupita. Aí você pode só passar aí, próximo slide, por favor. A gente lançou esse jogo ano passado, que é o Cuckoo's Lost Pets, um jogo para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, para Steam também, feito em Manaus. Foi um dos maiores projetos do ano passado, feitos no Brasil, certamente. Provavelmente um dos maiores aqui da América Latina, em termos de profundidade de projeto mesmo, de orçamento, de tudo. Um projeto muito legal. Você pode passar mais um slide? Tem o vídeo. Acho que vou passar já. Querem ver esse vídeo também? É muito vídeo já, né? É legal. Vai, bota mais um vídeo aí. Vamos lá. Vamos lá. Meet the Cuckoos. This is Kay. This is Kika. They have pets. Oh, aren't they cute? But terrible villains are brainwashing them. Now you have to team up with the last free pets. Explore unimaginable worlds full of mysteries and fun. Face cruel enemies. Free your friends. Are you cook enough to save them?
Zucos. Lost Pets. Available soon. Beleza. E a gente tem esse último, não tem vídeo, mas se você for no YouTube, você já vai achar que quando eu estive no Acre, a gente tinha acabado de divulgar ao público que a gente estava fazendo esse jogo, mas agora já está lançado, tá? Para Nintendo Switch, PlayStation e Xbox. Todas as plataformas no mundo todo. E tem trailer dele já, muito legal. Então, que é o jogo dessa franquia mundial aí do Trolls. Esse é um pouquinho para vocês entenderem aí o que a gente já fez, para terem uma ideia, assim, para a gente falar um pouquinho de jogo, até para... É legal ver essas coisas todas antes, porque a gente começa a entender que jogo é uma coisa muito vasta, né? É como se eu dissesse assim, carro, fosse falar de carro como se carro fosse uma coisa só. Carro é rápido, carro tem ar-condicionado, carro tem teto solar. Que carro a gente está falando? Como assim? Carro faz de 0 a 100 em 3 segundos. Ok, tem carro que faz, mas que carro é esse que a gente está falando? Só para dar um exemplo, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, eu falar de comida. Comida é salgada. Que comida que é salgada? Comida é muito seca, é difícil de... Que comida é essa? Então, quando a gente fala de jogo, eu não estou exagerando em comparar com essas coisas que eu citei. Eu quero fazer um jogo legal, um jogo de que tenha bonequinho, isso não é nada, isso não quer dizer nada. É extremamente vasto o assunto. Então, eu também não tenho a prerrogativa de conseguir explicar toda a imensidão do assunto de jogos, mas vou tentar aqui dar um direcionamento, né, para vocês que vão participar do projeto, do GovTech, vocês que vão se envolver nisso, ambas as partes, né, tanto os desenvolvedores quanto os órgãos que vão fazer as demandas. Então, a gente vai passar por alguns dos aspectos aqui necessários para se criar um jogo, onde é que eu acho que tem algumas cascas de banana que a gente pode escorregar, ou por falta de experiência mesmo, porque é normal não ter experiência em jogo, porque no Brasil mesmo é uma indústria nova ainda. Então, não tem nada de errado em não ter experiência. Errado é não buscar o conhecimento, né? Isso sim, porque tem muito conhecimento disponível hoje em dia. Então, trouxe algumas provocações aqui, vou passando por elas, baseado na minha experiência de vida, em situações de lidar com clientes, com desafio de jogos. E ao final, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente pode conversar à vontade sobre isso aqui. Tá bom? Então, assim, a primeira coisa é, qual o propósito? Eu quero fazer um jogo. Qual o propósito desse jogo? Né? E isso aqui é uma coisa interessante. Olha só. Por qual razão que eu deveria escolher fazer um jogo para resolver esse problema? Eu nunca deveria começar a fazer um jogo sem antes fazer essa pergunta. Porque, às vezes, você vem, eu quero fazer um jogo. Como é que é um jogo assim? Quando você vê, cara, a gente resolveria isso com um vídeo. Isso aí que você está falando, a gente resolve com um vídeo. Não precisava de um jogo para isso. É assim, cara, já conhece a apresentação, o PowerPoint? Ele faz isso aí que você está querendo. Para isso aí não precisa de um jogo. Isso aí não se resolve com um jogo. Né? Não tem necessidade do planeta Terra, da raça humana, receber um jogo para resolver isso aí que você está falando. Né? Por exemplo, vou criar um grupo onde as pessoas vão se comunicar, um aplicativo, isso é muito comum com o aplicativo, né? Todo mundo que já tem um pouquinho de idade, que já era no mínimo um adolescente adulto ali por volta de 2012, 2013, 14, passou pela fase de dizer, eu tive uma ideia. Todos os almoços que eu participava eram grandes convenções de ideias de aplicativo. Todo mundo tinha ideia de aplicativo. Então, eu tenho uma ideia, a gente vai colocar as pessoas nesse aplicativo, aí elas vão entrar lá e tal, e aí elas vão mandar, tu ouve a ideia toda, e esse cara, isso aí não se chama grupo de WhatsApp? A pessoa, não, mas é diferente, mas, cara, por que as pessoas vão sair do WhatsApp para entrar nesse teu aplicativo? Entende? Então, assim, tem muitas soluções que resolvem muitos problemas, não surgiram aleatoriamente, elas surgiram porque elas resolvem algum problema ou resolveram durante muito tempo. Então, quando a gente vai entrar para produzir um jogo, eu preciso ser honesto comigo e dizer assim, cara, eu preciso de um jogo por essa razão aqui, ó. E aí, medita sobre ela, questiona ela, ataca ela, vê se ela fica de pé, cria embasamento,
volta, pesquisa na hora, e aí, beleza, ficou de pé. Um jogo entregaria muita coisa que um vídeo não entregaria, que uma animação não entregaria, que uma cartilha educativa não entregaria, que um grupo de WhatsApp não resolveria, que todas as ferramentas, cara, isso não resolve. Um jogo aqui seria realmente incrível. Às vezes ele resolve a mesma coisa, mas, cara, legal, o vídeo resolve, mas o jogo me entregaria um resultado muito superior. Ótimo, é suficiente para ficar de pé, então. Né? Não é só, soluciona o problema, mas soluciona mais rápido, soluciona com uma produtividade muito melhor, com uma qualidade muito melhor, isso é suficiente para que ele exista. Mas muitas vezes, nas rodas de ideias, especialmente, vocês vão perceber que várias vezes, especialmente quando a gente ainda não tem tanta experiência, que é a maioria, a gente não tem vivência de construir jogos, né? A gente vai perceber que muitas das ideias que a gente tem, elas não deveriam se tornar jogos. Não deveriam se tornar jogos não como elas estão, né? Sem ganhar mais profundidade antes, né? Ou ter mais embasamento, tá? Isso é muito importante. Não pode ser negligenciado, porque quando a gente negligencia isso, a conta vem no final. Tem uma coisa que não serve para nada, que ninguém usa, que ninguém joga, que ninguém instala, que ninguém gasta nada com isso. O cliente não fica satisfeito, quem desenvolveu também não fica satisfeito, um fica chateado com o outro, acha que a culpa é do outro, e no final isso não deveria ter existido, como eu falei lá no começo. Então, pelo menos tem que haver esse consenso de que faz sentido, tem um propósito, esse propósito fica de pé. Isso é muito importante. Então, essa é uma primeira provocação que eu faço aqui para todo mundo que vai estar envolvido nesse processo do GovTech, que eu gostaria de dizer que é um negócio singular. Eu não conheço nada parecido com isso acontecendo no Brasil, e é super empolgante poder estar participando disso aqui, poder ver isso aqui nascer, tá bom? Tão de perto assim. Vamos avançar para o próximo slide, então? Então, legal, a gente achou um problema, esse problema ele é legítimo, a gente entendeu que o jogo pode ser uma solução, a melhor solução para que ele aconteça. Ótimo, beleza, ficou de pé então. E aí eu começo a discutir entre muitas coisas. Eu não vou nem aqui passar pela ideia, tá? Porque a ideia, enfim, como eu falei, teria que ter muitas e muitas e muitas reuniões para a gente passar por todos os aspectos de um jogo, né? Mas a gente poderia começar a discutir, por exemplo, qual que é o gênero desse jogo. Quando eu discuto o gênero do jogo, eu tenho que discutir quem que vai jogar esse jogo, né? Então, por exemplo, esse é um jogo para crianças até a quarta série, para crianças na idade pré-escolar, assim, para ensiná-las a fazer tal coisa. Então, eu não tenho como contar que vai ter um mouse, que eu vou ter esse controle, sabe? Eu não tenho como pensar num jogo, por exemplo, que depende de um mouse para fazer determinadas coisas. Eu sei que você já está dizendo, porque tu não conhece meu filho, né? Que tem 4 anos e já faz. Mas aqui a gente não está fazendo experimentações, né? Assim, levianas. A gente tem que ir dentro da didática. Então, por exemplo, qual é o tipo de jogo, o gênero de jogo que mais tem aderência para crianças nessa faixa etária? Jogos touchscreen, no celular, na tela, desde pequenininho ela já está arrastando coisa, é automático, né? Essas crianças realmente já nascem sabendo, incrível, né? Fazendo tudo com a tela do celular. Então, começa a pensar nisso. É um jogo todo preto, só com um negócio... Pô, não pode ser um jogo todo preto com um negócio branco, porque nessa idade... A gente sabe que as crianças elas são atraídas pela cor, vê a galinha pintadinha, vê o mundo bita, vê as coisas que elas consomem. Então, eu vou escolher um gênero de jogo. Então eu vou escolher um jogo tipo de juntar as imagens, de ligar os pontos. Só para dar um exemplo de criança aqui. Outro exemplo agora é tipo, um jogo para adolescente. Aí eu venho com um jogo coloridinho, de montar quebra-cabeça. Vocês acham que um jogo de quebra-cabeça vai funcionar para adolescente? Me parece que não. E eu desconheço cases de sucesso no mundo de jogos de quebra-cabeça que estão sendo jogados por adolescentes. Então, eu quero fazer um jogo para os adolescentes, que eu quero ensiná-los sobre, sei lá, violência doméstica. Eu quero ensinar para essa faixa etária. Eu não tenho como fazer um jogo de quebra-cabeça para eles. Então, eu preciso saber qual gênero de jogo que eu vou escolher. Então, é um jogo de plataforma. Aí eu vou falar um monte de palavras que... Point and click, por exemplo, quem é mais velhinho assim, tipo eu.
jogava um joguinho de anos 90, assim, que você tinha uma imagem, você tinha que fazer investigação clicando nas coisas, point and click, com o mouse, né? E tem muitos outros jogos, jogo de corrida, um kart, é um jogo de kart. Estou ensinando noções de trânsito, por exemplo, é um jogo de direção. E aí você vai escolhendo o gênero de jogo. É um jogo onde as pessoas passam e dão um murro. Ah, cara, não pode, porque por isso, por aquilo outro, não posso sugerir um jogo que tem violência no meu jogo. Não tem condições de ter um jogo de violência. Então, você entende? E muitas vezes a gente gasta energia e tenta pôr de pé uma ideia e ela morre logo na sequência, ele toma a nossa energia toda, gasta dinheiro de todo mundo, tempo, mas ela não ficaria nunca de pé se você fizesse essa pergunta básica: quem que vai jogar? Quem é o meu cliente que vai comprar isso? Ele compraria um jogo que alguém dá um tiro em alguém? Parece uma coisa boba que eu estou falando, né? Mas acontece. Você tem que fazer essas perguntas, né? E cabe um jogo de tiro, por exemplo? Às vezes, muitas vezes não cabe. Aqui eu imagino que não vai caber mesmo, né? Mas, então, precisa ser considerado isso. Um exemplo, né? Estou falando com pessoas de educação, da área de educação. Cara, eu chego com um jogo de tiro para um grupo educacional, eles me mandam embora da porta para lá. Eu não faço nem a reunião. Entendeu? Então, assim, essa noção eu tenho que ter dos dois lados, né? Ah, mas é uma ideia muito legal, tal. Cara, beleza, mas isso aqui não se aplica para o nosso negócio, isso aqui não fica de pé e precisa ser perguntado, então precisa ser levado em consideração bastante. Então, quando eu falo gênero, é a experiência do jogador e eu subentendo já quem é que é o meu jogador, qual que é o público-alvo, quem que eu pretendo que vá jogar esse jogo, tá? Então, isso tem que ser bem escolhido. Então, quando eu só digo, a gente quer fazer um jogo de trânsito, eu já falei, um jogo de saúde, para falar outra área agora. A gente quer fazer um jogo para ensinar sobre o exame de prevenção do câncer de colo uterino. Cara, isso, só dizer isso não é nada. Como é que seria esse jogo? Ah, podia ser um jogo de entrevista. Eu tenho um paciente e eu tenho que fazer as perguntas certas para ela, fazer uma anamnese. Então, estou treinando a pessoa que vai identificar, dependendo das respostas, eu começo a identificar. Então, começo a identificar. Eu tenho que trazer alguma coisa que eu penso assim: quem vai comprar essa Secretaria de Saúde compraria isso aqui? É interessante, olha só. Por que ele jogaria isso aqui? Ah, então eu começo a trazer respostas para o negócio que fazem sentido. Então, quando eu penso no jogo, para fechar esse ponto aqui, eu preciso escolher o gênero do jogo. Qual que é a experiência do jogo? É só ficar pulando? É ficar correndo? É ficar investigando, clicando? É ficar juntando cores? Cara, tem um mundo de possibilidades, mas nem todas vão me servir. E esse erro é cometido com grande frequência, tá? Isso é muito comum acontecer isso aqui. O cliente tem uma ideia que não funciona nem para ele, porque ele não entende de jogos ainda. A pessoa que vai trazer a ideia de jogo também, às vezes, não tem a capacidade de dizer para o cliente: cara, desse jeito a ideia não vai funcionar. E os dois se encontram, gastam dinheiro, gastam tempo e no final tem um negócio que não serve para nada. Então, essa união tem que ser dos dois lados. Todo mundo tem que procurar fazer uma coisa que faça sentido, tá? Que seja jogável. E a gente vai... O professor Tiago Birimba está levantando a mão. Você vai ter oportunidade, tá, professor? Eu lembro de você, lá de Rio Branco. Foi muito legal te conhecer. O estilo visual do jogo. Olha só que coisa interessante. Isso aqui acontece muito com animação. Mas eu vou dar um exemplo com animação. Tipo assim, eu quero... Como é que é o meu jogo? O meu jogo é 2D. O meu jogo é 2D. Gente, os filmes do Mickey de antigamente, por exemplo, os filmes da Disney de antigamente, A Bela e a Fera, Tarzan, e Bela Adormecida, A Bela e a Fera, todos esses filmes eram filmes 2D. Um boneco de palito que você desenha no seu caderno também é 2D. Eu quero uma animação. Tá, uma animação? Tá. Como uma animação? Um boneco de palito andando ou é uma cena do novo filme da Pixar? Isso tudo é animação. Então, só dizer que eu quero uma animação não quer dizer nada. Vai ser 2D. E aí? 2D? Porque 2D é mais barato que 2 é menor que 3, né? Não quer dizer nada isso.
O meu jogo é 3D, então ele é mais caro. Não necessariamente. Tem jogos 2D caríssimos, muito mais caros que jogos 3D. E vice-versa, tem jogos 3D mais caros que jogos 2D. Quando a gente fala de estilo visual, a gente precisa pensar aqui, achar referências. Então, esse é um momento, esse é um slide importante aqui da nossa conversa. Antes de eu decidir ir para um jogo, eu vou buscar referências. Então, olha só. Olha, eu vi vários jogos aqui. Acho que um visual desse aqui funciona. Aí a gente volta para as perguntas anteriores. Funciona para quem? Para o meu tipo de... Para quem eu pretendo que jogue. Quem vai jogar é um público assim, sabe? É um adulto, é uma senhora de 60 anos. Cara, senhoras de 60 anos jogam muito já hoje em dia. Jogam muito, só que não é qualquer jogo. Mas elas jogam Candy Crush, elas jogam... Tem uma infinidade de jogos que elas estão jogando. Então, eu tenho que escolher. Então, olha, eu quero um 2D parecido com o Candy Crush. Eu vou lá, eu acho um Candy Crush, uma tela do Candy Crush, e fico vendo ela, chamo alguém que entende, olha só. Como é que eu definiria essa arte aqui? Como é que seria isso aqui? Ah, isso aqui é um 2D bem cartunesco, assim, com sombra, sem sombra, bem sólidas as cores. Então, eu tenho que trazer telas de referência. O nosso visual que a gente quer chegar é mais ou menos esse aqui. E isso é importante. É assim que eu defino o estilo visual de um jogo. Não é dizendo, é 2D, é colorido, é preto e branco. Isso não quer dizer nada, é 3D, isso não é nada. Você não vai para lugar nenhum com esse tipo de referência. Você vai sofrer demais recebendo orçamentos dos mais variados possíveis, né? Como, voltando ao assunto, o que você quer comer hoje? Comida. Cara, legal, vai chegar um cara com um churrasquinho, um cara com uma pizza, o outro com sorvete, o outro com um chá, tudo é comida. Você não diz é comida e vende tudo, aí você tem a sensação de estar perdendo tempo, né? E dinheiro e tudo mais. Então, quando a gente fala de estilo visual do jogo, que é uma coisa fundamental, né? Já que o jogo também é uma obra audiovisual, então essa parte aqui visual é muito importante. Tem que ser muito bem discutida. Eu nunca posso entrar sem saber para onde é que eu estou indo, onde é que eu espero chegar. E, às vezes, já aconteceu comigo, lá no comecinho da empresa, por exemplo. Para chegar, eu quero um comercial para minha loja. 30 segundos, tá bom. Referência, aí o cara me manda o filme Carros da Pixar. O orçamento dele, na época, era R$5.000, e 30 segundos do Carros da Pixar devia custar alguns milhões de reais. Em reais, era alguns milhões de reais, 30 segundos. Um filme da Pixar custa 100 milhões de dólares, 500 milhões de reais, né, mais ou menos. E o cara queria 30 segundos da referência, o carro Relâmpago McQueen chegando na tela, fazendo assim, com um asfalto realístico. Eu falei, cara, é impossível. Eu não tenho a menor condição de entregar um negócio desse. Então, veja, acontece com grande frequência isso. Qual é a minha referência? É o filme da Pixar, o meu orçamento. Então, se as coisas não conversam, cara, vamos tentar achar uma referência que eu consiga fazer. O que você acha disso aqui? Disso aqui, olha, nesse estilo aqui eu consigo fazer. Eu consigo juntar um time, cabe mais ou menos dentro do teu objetivo, dá para contar essa mesma história de outra forma, né? Então, o que você acha disso? Então, isso tem que ser conversado. Nunca pode se avançar sem definir muito bem isso aqui. Porque muitos problemas moram aqui. Na hora que o cliente começa a esperar mais, não era isso que eu queria, não era isso que eu queria, não era isso que eu queria. Está diferente, está diferente, está diferente. Então, se eu não combinei referência, a chance de dar errado é altíssima. Entendeu? É altíssima. Então, eu combino referência e eu bato referência. E aí, eu chego, não, tá aqui, ó, a referência, tá aqui a tela do meu jogo, que eu fiz para ti. Aqui tá a referência, aqui tá a tela do jogo. Tanto serve para o cliente também cobrar, não. Tá aqui a referência, a gente combinou na referência, tá muito diferente. Então, isso aqui não tem como aceitar, porque tá muito diferente. Não tem, né? A gente não tá falando da mesma coisa. Então, se combinar a referência antes, sucesso. Não combinou a referência, aí é o caos. Aí é uma experiência traumática de fazer jogo, é você entrar sem estar com isso combinado, tá? Beleza, vamos em frente. Aí vem para mim um dos erros tremendos que tem quando a gente faz jogos, especialmente quando tem cliente de um lado, né, negociando com a gente ali por alguma razão, e eu acompanhei muito isso já em outras oportunidades, especialmente quando está ligado ao poder público de alguma forma,
ou a educação, ou alguma área que quer fazer uma experiência de game, porque precisa fazer uma experiência gamificada para tentar engajar. Então, vou dar um exemplo de educação, tá? Exemplo de educação. Tem muitos jogos já sendo utilizados dentro de educação. Então, escola de inglês, tem muita coisa sendo utilizada disso aí, né? Para gamificado. Qual o principal problema? A maioria dos jogos são extremamente chatos. Extremamente chatos. Conseguimos esse jogo aqui, vamos botar agora para todas as crianças da rede pública, elas vão instalar, o jogo é pesado, ocupa quase todo a memória do celular das crianças, que já é um pequenininho. Só funciona se tiver internet. A criança nem internet tem. E aí, quando ela abre o jogo, ela está acostumada a jogar uns joguinhos legais, bem feitos, né? Ela abre um jogo chato, todo travado, um visual feio, música chata. E aí vem, por que eu vou jogar esse negócio? Mas a pessoa que fez assim, mas pelo menos eu fiz um jogo, né? Eu fiz um jogo e empurro o jogo para as crianças. Mas aí falta engajamento, não tem engajamento. Então, quando a gente pensa num produto, a gente tem que pensar qual que é o engajamento disso. Exemplo, só para dar um exemplo agora, inventando um exemplo aqui agora, tá? Vai ter carnaval. Eu quero conscientizar as pessoas sobre o trânsito. Então, preciso pensar numa experiência que dure mais do que os 4 dias de carnaval. Né? Que eu conscientize as pessoas durante o ano, de alguma forma, e aquilo me reflete no meu carnaval. Se eu quero criar, né, uma ação de conscientização do trânsito para não beber e dirigir, né? Por exemplo. Então, eu não posso fazer uma coisa pensando só naqueles 4 dias ali de carnaval, porque é muito curto o espaço, não dá para as pessoas usarem, aquilo ali é descartável. Eu fiz um esforço tremendo e foi descartado, assim, desapareceu. Exemplo, Carnaval 2023 é o nome do jogo. No Carnaval de 2024 já não serve mais. Não serve mais, porque eu deixei ele tão contextualizado, tão específico, que já acabou. Não tem, eu matei a sobrevida do meu produto. Né? Agora, principalmente, pensando assim, as pessoas vão interagir com esse jogo? Com que frequência eu espero que elas joguem isso aqui? Não, pelo menos uma vez na semana. Quando que elas jogariam? Por que ela deixaria de jogar um jogo que ela gosta por 1 hora, ver uma série que ela gosta por 1 hora para jogar esse negócio que você está propondo? Isso, a gente tem que fazer essa pergunta. Entendeu? Porque não tem jeito. Nós estamos disputando um espaço de armazenamento no celular da pessoa. Então, às vezes, por que eu vou instalar esse negócio e vou desinstalar uma coisa minha aqui? Porque as pessoas não têm memória infinita no celular. Isso é uma coisa. Segunda, por que eu vou abrir esse jogo aqui e não outro? O que eu ganho com isso? Mas é que eu sou obrigado, vai ser obrigado a fazer isso aqui. Tá, vai ser obrigado. Mas só isso? Só vou jogar porque eu sou obrigado? Eu vou deixar aberto aí, não vou nem fazer nada. Depois eu fecho e acabou. Então, para a gente fazer produtos relevantes e aproveitar a oportunidade desse programa, a gente precisa tentar responder essas perguntas. Mas aí vai ser muito difícil. Bem-vindo ao mundo real. Tudo é difícil. Não é só para vocês, não é só para mim. Para todo mundo é difícil. É difícil para a Ubisoft. É difícil para a Electronic Arts. É difícil para o FIFA, para o Free Fire. Para todo mundo é difícil. Não tem ninguém que está garantido. Todo mundo pode lançar um jogo e afundar. É difícil para o Angry Birds. Fez o Angry Birds, não conseguiu fazer mais outro depois, porque não é fácil. Então, não tem problema a gente ver que vai ser difícil. Mas aí, poxa, é covardia a disputa. Isso aí não é problema. O problema é a gente negligenciar isso e fazer um jogo claramente sem nenhum potencial de engajamento. Não precisa de engajamento, nem parei para pensar nisso. A pessoa vai abrir 1 vez por ano esse aplicativo. Cara, não faça. Não faça um negócio que a pessoa vai abrir 1 vez por ano. Porque para isso aí ela poderia fazer outra coisa que não fosse um jogo. Então a gente tem que, pelo menos, se chamar a responsabilidade de tentar trazer coisas úteis, que deem prazer para a pessoa, para dizer assim, vou voltar uma vez na semana, 1 vez por dia, 1 vez por mês, por alguma que seja útil essa volta do jogador, né? Mas que gere engajamento. Tá? Então, para fazer jogo, para pensar um jogo para o seu órgão, ou para propor um jogo para um órgão, eu preciso pensar qual que é o engajamento que eu espero ter nisso aqui. Isso tem que vir para a mesa, tem que ser combinado entre as pessoas, pelo menos a expectativa.
E não tem demérito nenhum em chegar à conclusão que vai ser difícil, porque vai mesmo ser difícil. Todo jogo que vai para o mercado é difícil, é um mercado extremamente disputado. Então, isso aí não é problema. O problema é ignorar isso, né? E não passar por esses questionamentos, porque você perde a oportunidade de melhorar, de crescer o teu produto. Tá bom? Pode avançar. E aqui é uma coisa que talvez possa parecer estranho para esse modelo que a gente está fazendo aqui, mas não é. Qual modelo de negócio eu pretendo para o meu jogo? E de que forma eu vou ser remunerado pelo jogo? Isso aqui, remunerado, se for no mercado normal, a gente está falando de dinheiro. Como é que a pessoa vai mandar dinheiro para mim? Beleza. Se a gente for num exemplo que o GovTech está dando aqui, onde um órgão público compra de mim essa solução e tal, eu não estou falando do retorno do estúdio mais, eu estou falando quem demandou esse produto, de que forma ele espera ser remunerado, como que ele quer ser retribuído, que tipo de retorno ele espera ter do jogo. Isso tem que vir para a mesa. Não, eu espero ter um número de instalações de pelo menos 10 mil instalações, e eu espero que tenha um acesso pelo menos de uma vez na semana. A gente espera pelo menos que tantos por cento atinjam o nível tal desse quiz, e que impacte pelo menos a vida de não sei quantas crianças ou adultos. Isso tem que ser dito, porque tem que ser perseguido isso. Eu não posso só fazer e dizer, cara, qual é a métrica disso aqui? Não tem métrica. É só fazer, e aí? O que acontece depois? Não sei. E isso é péssimo, por quê? Isso atrapalha os próximos programas. Atrapalha as próximas pessoas que vão ter oportunidade. Isso acontece demais, quer dizer assim, sabe o que acontece? O órgão faz a experiência, aí diz, não deu certo. Não, o jogo não dá certo. Eu cansei de ouvir isso na minha vida. Mas por que não? A gente já investiu em jogo, agora a gente não investe mais. Por quê? Jogo não dá certo. Cara, que frase mais sem sentido. Jogo não dá certo. Essa frase não tem nenhum sentido. O que acontece é quais são as métricas que eu vou medir. O que eu espero. Né? Onde é que eu vou medir que eu cheguei num sucesso do que eu estou fazendo? Também não adianta eu querer fazer um jogo, sei lá, um jogo de 50 mil reais e eu querer chegar no resultado do FIFA, que investe centenas de milhões de dólares há décadas. Então, eu preciso medir, poxa, esse meu esforço aqui, baseado no mercado, baseado no público-alvo, cara, eu acho que a gente poderia dizer que isso aqui é um sucesso se a gente chegar a impactar esse tanto de pessoas aqui, ou ter essa frequência de acesso aqui, ou ter essa quantidade de respostas aqui, ou ter o que quer que seja o seu jogo, né? Se pode ser quiz, pode ser prova, tem tanta coisa que pode ser jogo, né? Mas isso precisa ser dito, e precisa ser combinado, e precisa ter uma métrica para ser ajustada, que é como que esse jogo vai me remunerar. Como é que a gente vai dizer? O jogo se pagou, cara, foi incrível, foi um sucesso. Por quê? Porque a gente chegou naquilo ali que a gente queria, ou a gente chegou muito perto, ou a gente ficou tão longe, onde é que a gente errou? Pelo menos eu vou ter essa métrica para me questionar e para tomar atitudes, para corrigir o curso, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que é o meu último slide já. É isso. Pessoal, eu poderia falar ainda uma infinidade de coisas, mas eu tentei botar num caminho que servisse para o que a gente está falando aqui, tá? Para o edital, para os órgãos e para os desenvolvedores. Aí eu fico à disposição. A gente tem aqui também um espaço, né, para falar do ecossistema aí de Rio Branco, que está surgindo aí de games, né? Então, tem 2 pessoas aí que vão fazer uma interação com a gente. E a gente pode começar com eles e daí abrir para perguntas e respostas aí. Mas eu queria ouvir dos 2 aí um pouquinho o que eles estão fazendo. Pode fechar seu áudio. Opa! Então, eu estou até aqui com a camisa, ó, do Guardião Soturno. Tá vendo aí? Olha lá, Tô ó. vendo, cara. Legal, obrigado, hein? Depois de Então, mexer aí, eu tô satisfeito. pois é. Então, é que aquela história diz que não existe. Existe sim, né? Existe esse mercado no Acre, as coisas estão acontecendo. Aí hoje a gente está com 2 pessoas aqui que fazem parte desse universo. Francisco Moreira, que está aí na tela, né? Criador aqui do Guardião Soturno, né? E a Dálio, né? Que também é aí do mercado e que juntos agora estão abrindo aí a primeira arena gamer do mercado,
Então, eu queria dar a palavrinha aí para o Francisco, de início aí, para falar um pouco sobre como que anda o mercado aí no Acre, quais as perspectivas que vocês têm visto e como que vocês estão pensando aí na oportunidade em jogar aí com a gente. Vai lá, Bem, Francisco. eu fico muito satisfeito pelo convite que foi feito, né? O Adailton está aí com a gente também, que faz parte do... que na verdade nós fazemos parte da federação, né? Da FAGET, tá? E a gente também temos nosso trabalho por fora. E assim, eu fico muito satisfeito porque através da GameCon, né? A gente, pelo menos a minha pessoa em si, eu comecei a ter uma visão diferente da produção e do que nós podemos conseguir aqui dentro do estado do Acre. Tá? Eu tenho junto já alguns projetos, antes mesmo de ingressar na Faget, né? A gente tem um projeto já em animação, que já está sendo produzido, né? Nós temos uma produção aí de, digamos, 12 capítulos, né? Do Guardião Soturno Kids, que, para o ano que vem. Em torno de 6 minutos cada episódio. E também temos planejado já para o ano que vem um game solo do Guardião Soturno. Tá? Estilo plataforma. A plataforma vai ser aquela básica, né? Que é aquela gangue de rua, né? Como é um vigilante anti-herói, né? Que a gente está trabalhando, eu estou trabalhando nesse personagem já há algum tempo. É um personagem de quadrinhos, o primeiro super-herói acriano. E eu vejo com muito bons olhos isso que está acontecendo com a gente, né? Tem o Ciro Neto, que também deve estar aí com a gente aí em breve, deve estar entrando, que é a produtora dele é a K-Game, tá? É uma produtora também que está desenvolvendo projetos aí, já tem jogos aí pelo Story, né? Que é o Acre Invader, e tem outro agora que não me recordo o nome, que é um de RPG. E a gente está focado nisso aí junto, como parceiros, né? Tem tanto o Adailton também que está aí, já tem... que é um... Pô, o Adailton eu sou fã do Adailton, tá? Então, é um cara aí que desenvolve também animação. E pô, esse é o que eu posso falar é isso, né? Por enquanto, né? Mais novidades estão chegando. Tá? E Ótimo, agradeço. tá ótimo. E é um prazer estar aqui com você. E deixo agora a palavra com o Adailton, né? Que ele é o... Eu sou o mais velho, mas ele é o mais experiente. Então, Adelto, está contigo. Conta pra gente o que você tem desenvolvido aí no estado. E aí, galera, tudo bom? É o seguinte, eu tenho uma startup agora de monitoramento de notícias, né? Fiz recentemente aí, depois da pandemia, eu voltei a programar, porque cheguei a programar na adolescência, eu já tenho 38 anos, e dei uma parada, eu fiquei mais no mercado gráfico, design gráfico, né? E na pandemia eu voltei a programar, e aí conheci o Ciro, a gente voltou a jogar o Magic, e aí com a K Games a gente desenvolver um jogo com ele, um speedrunner. Foi muito da hora, porque aí, mesmo eu atuando como design gráfico, veio aquele vermezinho da programação já atiçando, né, para conhecer as novas ferramentas, os novos frameworks, né, que hoje as engines, né, estão aí para a gente estar utilizando. Cara, e aí eu tô junto com a K Games, o Ciro é o game designer, né, o cara que tem a ideia, a gente dá o suporte até onde vai a programação ou até onde vai o design, né? E é isso, é conjunto, né? O Francisco falou aí do Guardião Soturno, a gente está lá com esse desafio também de fazer essa produção de jogo, né? De pegar essa ideia do beat'em up, né? Da briga de rua aqui, que é o nosso famoso briga de rua, e trazer para a nossa realidade, né? Fazer com que um jogo comece a se comunicar também com a realidade amazônica, né? A gente vê aí recentemente uma série de jogos, por exemplo, como o Assassin's Creed, que coloca em evidência ali o mundo árabe, depois colocou em evidência o mundo nórdico, né? Cara, e a gente não tem essa referência de jogo aqui para a Amazônia, né? Um herói, algo assim, né? E a gente tem trabalhado com esse intuito, basicamente. O pessoal da K Games é isso. Show de bola.
Show de bola. Pessoal, agora eu queria deixar aberto para quem quiser enviar perguntas, tá? Pode ser a respeito do GovTech, pode ser alguma pergunta direcionada para o Olímpio sobre o desenvolvimento, né? Ou alguma coisa que não tenha, queira mais detalhamento, né? Saber como que é que funciona, como é que se faz. Fiquem à vontade. Adaildo, você já quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Não, isso aí. A gente estava falando ali no gênero de jogos, né? A se adotar. E aí, essa demanda vai vir mais, né? A gente só vai poder decidir quando essa demanda do cliente vier, né? Esse desafio proposto, né? E qual seria a dica, né? Que você dá aí para a gente pesquisar, dar uma olhada em gêneros de jogos? É bem vasto. Se a gente pegar da década de 80 para cá, a gente viu vários gêneros surgindo e também caindo em desuso, né? E o que você tem aí para dar uma dica, para pelo menos a gente saber qual é a trend, né? Quais são os gêneros que a galera está utilizando mais? Cara, o que eu acompanho assim é que existem os jogos que estão mais em evidência, né? Os gêneros que estão mais em evidência. Lógico que você pode levar isso em consideração quando você pensa assim, beleza, eu vou trazer um gênero que está muito em evidência, isso pode me ajudar em alguns aspectos. Então, você não tem como descartar esses gêneros. Mas, eu diria assim, olha, nem da minha experiência, as demandas corporativas e as demandas de governo, as demandas específicas, especialmente quando elas estão ligadas a... Porque, assim, não tem como fugir tanto aqui de uma experiência, por mais interativa que seja, ela vai ter algum viés educacional, não necessariamente ser um produto de educação, mas ela vai ter um viés educacional. Né? Ela tem, em algum nível, ela vai querer te ensinar, porque a gente está falando de um governo aqui. Então, ele não vai querer... e é assim também com a empresa. A empresa, queria um jogo... é tipo assim, ó, é um jogo para treinar, montar uma linha de produção. Não tem nada, não é educativo, mas, por fim, o extrato daquilo ali eu ensinei alguém a trabalhar naquela linha de produção. Eu diminuí o meu nível de erros, eu reduzi o prejuízo da fábrica, mas você entende, nesse sentido, a gente pode dizer que, por fim, é um produto de educação. Ele ajudou a ensinar, né, alguém a fazer alguma coisa, ou a corrigir um hábito ruim, ou a entender como funciona. Imagina campeonato de, sei lá, declaração de imposto, sei lá do quê. Começa a fazer o simulador daquilo. Quando eu tinha 13 anos, minha diversão era ficar num jogo chamado Folha Invest. Era um site que te dava 100 mil reais virtuais e simulava a Bolsa de Valores. Você ficava lá brincando de gastar 100 mil reais, cara. Ficava... Nossa, e ele acompanhava a Bovespa em tempo real. Eu achava incrível aquilo. Eu fui lá que eu descobri o que era ação. Era uma coisa... Você nem quem conhece esse jogo. Eu lembro que eu jogava esse negócio, eu gostava demais disso, mas eu era uma criança estranha, né? Vamos combinar. Então, eu gostava demais disso. Mas você entende, assim, não tem como alguém te dizer esse gênero está em desuso, porque dependendo da necessidade que o teu cliente vai trazer, cara, resgate qualquer gênero. E outra coisa, ele pode te trazer um gênero, mas, de alguma forma, você que está trazendo a proposta, você é o especialista. Então, você pode tanto trabalhar com a ideia dele, como você pode propor, gente, isso aqui é muito legal. Agora, olha só, eu pensei numa solução assim. Eventualmente, você vai trazer uma solução de um gênero muito legal, incrível. Eu acho que quem vai demandar de vocês é mais importante entender que existem gêneros distintos, dizer quais gêneros são os caras. Isso aqui é shooter, não quero. Não vou trabalhar com nada de tiro, não vou trabalhar com nada disso, daquilo, outra aposta, não posso ter aposta, porque não faz sentido. Ele vai dizer os dons, né? Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Agora, o resto, eu imagino, eu se estivesse no lugar dele, assim, me propõe aí, vocês são os especialistas, traz aí para mim, né? Entendeu? Então, eu trataria todos os gêneros de maneira muito livre, assim, e considera todos, cara, porque às vezes a melhor solução está numa técnica, num gênero lá de 85, é ótima, resolve até hoje um problema se botar para jogar, funciona. Tá? Às vezes até surpreende, né? Você é o que está pouco visto, né? Exatamente. Se torna surpreendente. Exatamente.
Satisfeito, cara. Boa. Tinha Tiago, queria fazer uma pergunta também. Tiago, está ouvindo a gente? Ah, Opa, é porque meu microfone não estava conseguindo ligar. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Fala aí, boa Thiago. noite. Estamos ouvindo. Meu amigo Olímpio, rapaz. Bem prazer em revê-lo, rapaz. É sempre bom estar conversando com pessoas inteligentes e com a mente aberta. Francisco, a minha camisa do Guardião, todo mundo recebeu essa camisa, só a minha que não chega. Pelo amor de Deus, cara. Lavação Vai de roupa chegar, suja. Thiago, vai chegar. Mandei pra malharia, cara. Vai chegar. Olha só, a minha Prazer ter você pergunta. É assim, eu queria complementar primeiro, vocês fizeram a pergunta para o Francisco aí, para a Dailton, para saber como é que estava a questão do mercado de games e de animação aqui no estado. E eu queria só acrescentar, né, que já o município de Capixaba já tem um projeto, já tem uma lei aprovada que garante recursos para esse tipo de ações aqui no nosso estado. Também existe um projeto de lei que foi colocado na Assembleia Legislativa para ser votado no nosso estado também, para transformar o esporte eletrônico, o e-esporte, em lei, e isso é muito bom. Além, é claro, né, a própria FAGT, né, que eu também faço parte da FAGT, que é a institucionalização desses processos, desses acontecimentos, e eu acho que isso é, de certa forma, fundamental até para os estúdios, como a K-Game, que foi citado pelo Francisco, e para os trabalhos do Francisco, como o Guardião Soturno, como as animações, porque isso evidencia o trabalho que tem sido feito. Além, é claro, né, a gente já tem um projeto aí, isso já nacional, da Olimpíadas do e-esporte e aquela coisa toda, transformar isso na profissionalização dos jogos eletrônicos, que, querendo ou não, engloba todo mundo se evidencia, né? Mas, assim, para mim foi muito esclarecedor o que o Olímpio falou aí, mas, assim, como você falou, existe uma margem muito grande quando se trata de criação de jogos. O tipo de jogo, a qualificação dele, o que você quer, o objetivo que você espera. Então, assim, a pergunta é, até para esclarecer para quem está ouvindo a gente, quando você vai desenvolver um jogo, além de pensar, é claro, no objetivo, na funcionalidade daquele jogo, no que ele vai proporcionar, o público-alvo, você precisa pensar também nos profissionais que você vai utilizar, porque eu acredito que é muito difícil você encontrar um camarada que ele consiga ser só um designer, ele consiga fazer a parte de design gráfico, fazer a parte de fotografia, fazer a parte de programação, pensar no jogo como um todo. Então, assim, existe esse suporte de outros profissionais. Hoje ainda é difícil encontrar esses profissionais que possam lhe ajudar nesse processo, você como desenvolvedor? Tiago, isso é uma parte muito importante, lógico, né? Eu tenho que pensar o que eu consigo entregar, né? E realmente tem essa questão da mão de obra, que é um desafio. Mas pelo que eu já conversei com o Bruno um pouco aqui, eu entendo que o projeto vai trazer um suporte técnico para que o jogo seja desenvolvido. Então, lógico que tem que calibrar bem, né? Porque não são recursos infinitos, tempo infinito, nada assim, né? Mas vai ter esse suporte técnico. Então, assim, o time vai precisar de designer, de ilustrador, de modelador, disso, daquilo outro, dependendo do projeto que, como for aprovado, vai chegar um time técnico que o projeto vai trazer para se juntar ao idealizador da solução, né? Ao idealizador do jogo. Então, a ideia realmente é viabilizar aqui, não deixar pelo meio do caminho, né? A ideia foi legal, mas no final ninguém conseguia fazer. Não, por isso que é tão importante chegar numa ideia factível, né? Vai ser um desafio, mas que possa ser alcançado, né? Então, esse suporte vai ter. E sim, é difícil porque a gente não forma ainda gente suficiente para isso, né? A gente ainda está engateando nisso aí. Então, a gente tem um mercado ainda aberto que cabe muita gente. Cabe muita gente. Justo por isso que ainda é uma grande oportunidade. Justo por isso que ainda é uma grande oportunidade, né? É um mercado iniciante em que os pioneiros, né, vão estar bebendo água limpa aí, né? É exatamente por isso.
Mas realmente o projeto, como o Olímpio colocou, ele prevê esses recursos, lógico que tem um estoque, cada time vai receber um estoque de horas de criativos, de horas de desenvolvedores para trabalhar, e aí a mentoria para dimensionar o projeto, né, para criar um objeto que seja execuível dentro daqueles recursos naquele prazo, né? Esse que vai ser o desafio do idealizador aí também, de gerir isso, né, de gerir esses recursos para entregar um bom produto. Então, o que se procura é cabeças pensantes. Eu não te ouvi, Thiago. Pode repetir? Então, assim, o que se procura para o projeto são cabeças pensantes. E o demais, a Gamecom, de certa forma, proporciona, né? Precisa de pessoas que pensem fora da caixinha. Isso é muito bom, muito bom. Sim. Exatamente. É isso mesmo. É exatamente essa a proposta. O Francisco está falando, está fechado o seu canal. Só fazer um complemento em relação ao que o Thiago falou. A gente também temos mais uma PL correndo dentro do município, tá? Da Câmara Municipal, Thiago, que é também sobre também a parte de games, tá? Já foi para análise, tá? Estamos só aguardando digamos, semana que vem eu acho que eu tenho alguma resposta já, e se Deus quiser vai dar certo. Está sendo tramitada pelo vereador Fábio Araújo. Bom, ou seja, mais uma... Oi, Thiago. Não, só para mim isso é novidade, é mais uma oportunidade para os jovens aqui do Acre, né? Além de também a FAGT, junto com o Ciro, o Francisco, lutaram para que no edital da Lei Paulo Gustavo, games e animação também entrasse na pauta para que verbas fosse destinado para esses projetos. Então, assim, no Estado, eu acredito que para 2024 a gente vai vir forte, né? A gente está tentando estruturar isso através da FAGT para que a gente possa, e é claro, a Gamecom também tem feito um papel fundamental. Eu participei da Gamecom Talk, junto com o Olímpio, a gente participou do mesmo painel, e esse tipo de trabalho ele é fundamental para que as pessoas tomem consciência disso, para as pessoas vejam a dimensão desses mercados que vêm abrindo, né, para que a gente saia daquela bitola de que eu quero trabalhar no escritório, eu quero trabalhar numa empresa assim, eu quero ser concursado. E o Olímpio até fez uma fala, desculpa a demora, que é porque eu falo, se deixar, o Olímpio fez até uma fala que a gente sempre está muito apegado à questão de porque não tem dinheiro, porque não tem como encontrar, eu vou como encontrar. Se você começar e se você olhar, procurar com carinho, sempre tem um meio para dar o primeiro passo. E assim, o projeto de vocês é muito interessante e eu fiquei muito feliz, porque assim, o que vocês querem não é pessoas prontas. Vocês querem uma pessoa que tenha ideias e vocês vão ajudar elas a ficar prontas, o que é interessante, o que é parabenizável, né? Então, parabéns para vocês pela iniciativa, isso é muito importante. É isso mesmo. A nossa proposta é de aceleração do mercado. Então, nós estamos aí para complementar, para tentar, né, vencer esse gap, vencer essa diferença que existe, né, e colocar o Acre ali junto com a elite, né, junto com a turma que já está desenvolvendo. Tem mais uma pessoa que queria perguntar, Big Mal Quadrinhos. Grande Maurício, parceiraço aqui da gente. Pode falar. Abre teu coisa, Big. Teu fone. Teu microfone. Está aberto, mas eu não escuto ele. Eu acho que o problema está no coisa dele. De vez em quando ele tem um delayzinho. Big? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ótimo. Em primeiro lugar, boa noite, né? Eu sou o Maurício, né, conhecido como Big Mal. Deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou animador, desenhista, ilustrador, né? Quadrinista. E eu escutei aí, cheguei um pouco tarde e tal, escutei aí, eu fiquei assim, achei super interessante, maravilhoso esse tipo de
de proposta pelo seguinte fato de que a gente não tem isso, né? Nós não temos isso. É alguém que vai direcionar as coisas, né? Eu achei bacana, porque assim, eu sou muito de acreditar que as pessoas às vezes não precisam estar prontas para fazer aquilo que você quer que elas façam. Elas precisam apenas aprender a fazer, né? Entrar numa equipe e fazer. Eu digo isso porque que eu trabalho com uma equipe de animação e eles são os improváveis. Essa equipe de animação é aquela que eu olhei e disse, o primeiro dia que a gente se reuniu num meeting como esse, eu falei, meu Deus do céu, onde eu amarrei meu burro, cara? Isso aqui não vai dar certo. Mas, porque eu falei, esse cara aqui é turrão, esse cara aqui é preguiçoso, esse cara é isso, aquilo, mas no final das contas, quando a gente trabalhou tudo em conjunto, saiu. Cara, é assim, a gente teve até o Francisco sabe disso, a gente produziu um trailer de uma animação num tempo recorde, uma coisa que eu não imaginava. Tudo bem, pode não ter sido o mais perfeito do mundo, mas assim, pro que se propôs de uma semana, conheço muita equipe de animação que não faz. E aí é tanto que a gente até brinca que nós somos os improváveis, né? E eu acho isso sensacional, eu acho que trazer esse tipo de conhecimento pra galera, porque a animação tem a ver com game, né? Porque normalmente quando a gente está trabalhando ali o game, né, tem aquelas introduções, aquela parte que se explica o jogo, aquela parte que um personagem fala com o outro, mesmo que seja uma coisa mais simplificada, né, uma coisa mais elaborada, né, eu acho que é sensacional. Eu vejo ainda sempre, né, o desafio do mercado, porque assim, eu não acho que não tem pessoas capacitadas ou pessoas que não querem aprender, eu acho que a gente não consegue desencontrá-las, né, porque é tanto separado a coisa, que às vezes você tem um vizinho seu que manja de programação, mas você não faz ideia, e o cara também não sabe que você trabalha com games ou animação, você também não faz ideia, né. Recentemente, o Francisco pode até colaborar, eu fiquei surpreso com um rapaz aqui que mora perto de mim, ele fez uma animação no celular, cara, tudo bem, se você olhasse aquela animação, você falava, não, os traços ainda estão um pouco tortinhos e tal, mas o cara fez uma animação estilo anime pelo celular, cara, um garoto. Verdade. E aquilo, quando eu vi aquilo eu falei, putz, grilo, isso é sensacional. E o moleque não tem, e ele falou, eu não tenho computador, eu não tenho um tablet, eu fiz um celular, cara. E aquilo eu falei, nossa. Então, assim, eu acho que iniciativas como essa, você encontra pessoas que estão dispostas a aprender e pessoas que querem uma oportunidade para desenvolver algo maior, eu acho sensacional, cara, sensacional. Eu até pedi desculpa por chegar tarde, mas é que eu estava numa reunião, aí eu não vi lá a moça que mandou para mim o link do Meeting, ela não está nos meus contatos, então eu cheguei um pouco atrasado. Mas eu queria saber de vocês aí, o que vocês veem nesse desafio, né, como é esse desafio, essa coisa bacana de encontrar os profissionais, encontrar novos profissionais para isso. Fala, Maurício. Prazer. Cara, esse é um desafio constante, né? Mesmo independente do estágio da tua empresa, você vai continuar sempre passando por isso. Vai crescer a tua empresa, vai continuar passando por isso. O que a gente tenta fazer, né, dentro da minha experiência, a gente tenta formar dentro de casa também novos profissionais, porque não dá para o mercado é muito aquecido, né? Então, por exemplo, hoje eu perco pessoas que trabalham para mim em Manaus, por exemplo, para trabalhar lá de Manaus mesmo com um estúdio no Canadá, nos Estados Unidos. Por causa da mão de obra, né? Em São Paulo, exatamente. Então, assim, se eu não estiver renovando minha mão de obra, e aí o que acontece? Tem esses talentos, e, cara, tem demais na nossa região, né? Tem muito talento como esse que você falou aí, já vi demais isso acontecendo. Já encontrei muitos desses, né? Gente que, pô, desenhando uma cartolina, mas, cara, você vê que o moleque tem uma noção legal, aprendeu sozinho, pô, se eu der um gás para esse menino aqui, ele vai embora, né? Então, eu já passei, muita gente assim já trabalhou comigo, mas você precisa, acaba que, não, a academia mesmo assim, né? Não forma gente suficiente. E outra coisa, nem sempre o talento vai estar lá na academia, né? Infelizmente, porque... Tem muito autodidata, né? Lá em Rio Branco mesmo, eu conversei com um rapaz que desenha bem, talentoso, o professor levou ele para conversar comigo, mas o pai proíbe ele de desenhar. Nossa Senhora. Entendeu? O pai proíbe. Então, veja, são tantas questões envolvidas. Então, assim, o que eu posso dizer
cada um tem que ter o seu próprio esforço também de formar, de encontrar os talentos, estar com a cabeça aberta para receber alguém que está com aquele talento ali ainda rudimentar, mas dá uma oportunidade, sabe? E aí a gente vai testando. Uns ficam pelo caminho, outros estouram, cara. Outros ficam, assim, incríveis. É assim, né? A persistência é cada um, né? A gente pode guiar, né? Mas as pessoas, algumas realmente saem do caminho, né? Exatamente. Mas eu diria como empresa, né? Como assim, líder de um time de arte, de criação, de desenvolvimento, de animação e tal, tem que estar sempre formando gente. Mesmo assim, pegando, ensinando software para o cara, dar uma chance para ele mexer em alguma coisa, dar um desafio. E tem que ser feito isso, porque não tem gente suficiente no mercado por tanto de demanda, e também quando tem, não está pronto às vezes. Exatamente. É o maior problema de todos, né? É a gente procurar profissionais para atuar nessas áreas que a gente precisa deles ali e a gente não tem eles. Ou se tem, a gente não sabe onde está. Exatamente. Sensacional. Eu quero homenagear o maior autodidata que tem aqui nessa live aí, o Francisco aí. O Francisco é o maior autodidata, cara. Esse cara aí é sensacional. O cara é um monstro, né? Ele é sensacional. Eu desenhei a capa do quadrinho dele, do Guardião Soturno, a capa é minha. Né? Cara, é essa justamente que o nosso amigo tá usando aí, na blusa. Então. Cara, Bigo, obrigado, cara. Eu fico lisonjeado quando vocês falaram, porque tu sabe que a gente é muito amigo, eu sou teu fã, acompanho o teu trabalho, é muito bom, excelente. Eu acho que o teu trabalho tem que ser reconhecido também nacionalmente, cara. E isso aqui é o que eu penso, né? Também nós temos o mesmo pensamento, né? De pegar essas pessoas que estão escondidas também, né? Como a gente vem fazendo, e trazer para a claridade, né? Mostrar que o Acre e outras regiões do Brasil também tem a possibilidade de a gente estar, principalmente o Acre aqui, a gente está mostrando os nossos talentos, né? Eu não sou desenhista, e não sou programador, eu sou roteirista, eu escrevo, e também nós estamos com a nossa, logo ano que vem, nossa produtora estreia, né? Que é a Multiverso Acre Produções. Também vamos viabilizar fabricações de jogos também, sendo que eu estou atuando como produtor de digamos, 2 jogos. E o ano que vem, se Deus quiser, vai estar saindo. E junto com a K-Game, né, que é a nossa parceira, junto com o meu querido Neto, que está aí também. E é isso, junto com a Faget, né, que é o presidente Alif, eu não posso esquecer do nosso presidente, né? Não sei o que está acontecendo, que até agora ele não fez uma pergunta. E nem o Ciro entrou também. Mas é isso. E eu queria perguntar para o nosso convidado em relação a como é que ele está vendo aqui o nosso estado, né? O que ele achou do nosso estado? Qual é a perspectiva que ele está vendo aqui atualmente, né? Pelo pouco que ele conhece, porque não dá para você conhecer tudo de uma vez aqui, querendo ou não, nosso estado também é grande, mas o pouco que ele teve aqui na Gamecom, o que ele está achando e o que ele pode sugerir para a gente, como produtores iniciantes, a estar melhorando também. Beleza, gente. Eu vou aproveitar para responder essa última pergunta aqui, para a gente tentar fechar com chave de ouro. Achei uma ótima pergunta, viu, Francisco? Para a gente fechar. Cara, eu me senti em casa aí, sendo bem sincero. Tinha um monte de gente indo ajudar aí, né? Mas eu fiquei feliz porque eu sou daí também, né? Então, pô, eu cresci num lugar muito parecido, andei de carro a vida em um lugar muito parecido, as pessoas são muito parecidas. Então, eu me sinto muito em casa, assim. O que eu achei... Minha mãe é amazonense, cara. Minha mãe é do Amazonas também. A gente está perto, está muito perto do outro. Eu entendo assim, cara. Esse começo é muito semelhante, cara. Assim, eu me lembro bem no início do meu estúdio, muita semelhança, assim. Tinha um pessoal que fazia quadrinho, tinha um pessoal que fazia, esse aqui, ele tem uma história que ele quer... entendeu? Sempre tem um cara que está no quadrinho, tem um cara que tem umas histórias interessantes, tem um cara que sabe animar ali, na época era no Flash, ele animava, e aí de vez em quando tinha um encontro e a gente trocava uma ideia, assim. O que eu vejo, assim, tem iniciativas sendo feitas que eu não tive a oportunidade de ter acesso a uma iniciativa dessa. Então, no meu começo era basicamente te vira, né? Não tem nada, isso aí era... Já até falei sobre isso, né? Então eu vejo que vocês têm muita gente talentosa, mais do que é conhecido, isso é verdade, eles estão escondidos aí, o talento.
conversei com, poxa, apareceu umas alunas lá com uns desenhos super bonitos, cara, desenhando no papel, tirando foto, dentro da sala de aula, nunca sabe nem o que é um tablet, nunca pegou uma mesa digitalizadora, imagina se desse acesso para essas pessoas. Então, eu acho assim, eu vejo que vocês são bem estruturados, vocês são bem politizados, que é uma coisa que eu digo que vocês são muito mais que a gente no Amazonas, né? Vocês têm essa ligação com o poder público, pô, vocês aqui falam de PL, disso, PL daquilo, não sei o quê, aprovação daquilo, não existe só em Manaus. Tem ninguém metendo a mão nisso aí, tem no cinema até, mas na área de game não tem. Eu não vou fazer isso, então não sei quem que está fazendo, se tem alguém fazendo. Então, eu acho que vocês têm essa parte muito forte, tá? E então, assim, eu acho que está havendo um grande alinhamento, é um momento de muito alinhamento, porque tem o projeto vindo que vai dar visibilidade, vai dar recurso, vai dar mentoria, né? O talento está aí, cara, está aí. Tendo vontade política, tem talento. Então, assim, a gente tá o que se costuma chamar de perfect storm, né? No mundo dos negócios, é a tempestade perfeita. Entendeu? Quando você alinha todas essas coisas aí, cara, vai surgir. Algum estúdio vai ter acesso, em vez de ter, eu peguei aqui 10 mil reais para fazer não sei o quê, vai ter acesso a 10 vezes mais do que isso para fazer uma coisa mais legal. Então, assim, eu vejo como uma grande oportunidade de acelerar mesmo a realidade do Acre, tá? Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu demorei muitos anos da minha vida para ter acesso a um orçamento de 100 mil reais, depois para ter acesso a um de 500 mil reais, depois para chegar a um de 1 milhão de reais. São décadas trabalhando para chegar em dinheiro, para fazer alguma coisa, para fazer uma coisa maior. Então, eu fico feliz demais de ver que o Acre está com talento, tem a vontade política e tem os projetos que vão viabilizar isso. É incrível. Estou muito feliz e no que eu puder ajudar, contem sempre comigo aí, que somos irmãos aí. Faço questão de botar meu tijolinho aí ajudar vocês nessa construção aí. Então, gente, eu acho que uma coisa importante sobre o que falou de encontrar as pessoas e dar visibilidade para os talentos é o que eu quero pedir para vocês agora. Falem com as outras pessoas, divulguem, chamem para conversa, né? Quem é desenvolvedor, mas conhece um servidor público, um secretário, um adjunto, entendeu? Chama o cara e fala, pô, como é que você não está participando? Você não vai criar essa oportunidade para a gente? Né? E chama os desenvolvedores e vamos colocar para participar, porque é nesses certames que as pessoas têm a chance, né, de se mostrar, aparecer e o mercado reconhecer, né? Então, peço para vocês que entrem lá no site, olha, manda para o povo, né, e vamos colocar o pessoal para participar. Beleza? Queria agradecer a todo mundo e deixar o fechamento agora com Vânia Praia. Um abraço. É isso aí, gente. Agradecer a quem esteve conosco até agora. Mais nessa live, a gente vai ter uma próxima. O nosso tempo acabou, mas ainda, quem tiver dúvida, pode entrar a gente tem alguns canais de comunicação. Você pode enviar um e-mail para o sapien@sapien.org.br. No nosso site, gamecongovtech.com.br, a gente tem uma aba FAQ com várias perguntas e respostas disponíveis para vocês. Mas se você preferir também, a gente tem o WhatsApp, o 68-9229-7334. No nosso Instagram e no nosso site tem todas essas informações, tá? Lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 19 de novembro no nosso site. O link também a Thalita vai disponibilizar aqui no chat para vocês. Siga o Instagram, GameConGovTech Acre. Lá a gente vai colocar todas as informações da próxima live, do edital, se vai ser prorrogado, se não vai. Tudo você vai encontrar lá ou no site. Queria agradecer ao senador Márcio Bittar, cuja emenda tornou possível a realização do GameConGovTech, um marco no cenário da tecnologia e inovação. A SEICT, Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre. A FUNTAC, Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, a AMAC, Associação dos Municípios do Acre,
e as equipes do Instituto Sapien e Instituto Gamecom. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos e até mais.